E agora? Tá bom? Tá baixo ou tá bom? Tá baixo? O microfone 6. E agora? Melhorou? Eles estão antenados, gente. Obrigada. Com mais de 25 anos de experiência em tecnologia e educação, é diretor comercial da Alura mais FIAP para empresas. Hoje, ajuda empresas a preparar seus talentos para o futuro do trabalho, com soluções de educação corporativa que integram inovação, estratégia e desenvolvimento contínuo. Vem para cá, Gustavo Moreira. Muito bem-vindo. E para compor esse papo super bacana, por favor, Gustavo, fique ali, por gentileza. Obrigada. E para compor esse bate-papo, ela, linda, minha amiga, com 25 anos de experiência profissional, construiu uma carreira voltada ao desenvolvimento de pessoas, à cultura organizacional e à inovação. Atualmente é assessora da área de inovação do Banco do Brasil. Vem para cá, Camila de Cazuza, para falar do painel Aprender, Desaprender e Reaprender, o futuro do trabalho. E grande parte da minha jornada foi na área de pessoas e fiz uma transição para a área de inovação, então passei aí por esse reskilling, upskilling, pré-skilling ao longo da minha jornada. E para começar o nosso bate-papo, eu queria convidar o Gustavo, o Guga da Alura, para contar um pouquinho como que tem sido essa parceria com o Banco do Brasil. Afinal de contas, a gente vem passando por um movimento de transformação digital e como é apoiar uma organização tão tradicional e, ao mesmo tempo, tão disposta a inovar e tão inovadora como a gente sabe, como tem sido essa jornada com a gente. Primeiro eu queria agradecer. Vocês me escutam bem? Não estão escutando. Melhorou? Vamos compartilhar o microfone só. Oi, melhorou? Ah, boa. Primeiro eu queria agradecer o convite do time do Banco do Brasil. É um prazer, uma honra estar aqui compartilhando esse painel com o Luizinho e com a Camila. Eu sou Gustavo Moreira, diretor comercial da Alura. Eu sou um homem branco, de 47 anos, cabelo e olhos castanhos. Cabelo já não tem tanto assim, mas eu estou me esforçando para mantê-los. Nada pessoal. Mas eu estou usando a camisa preta com o logo da Alura mais FIAP para empresas e calça jeans. Primeiro, obrigado pela pergunta, Camila. Eu acho que é muito legal a gente ver uma empresa centenária como o Banco do Brasil apostar tanto na educação e na inovação. O que a gente tem visto são ciclos de transformação ao longo do tempo. E esses ciclos eles são alavancados por super ciclos de tecnologia. E eu acho que a grande diferença do Banco do Brasil, na minha visão, é ter entendido que transformação, seja ela o nome que a gente quiser dar, digital, cognitiva, transformação da inovação, não é de uma área apenas, não é só da área de inovação, não é só da área de tecnologia. Tem que ser da empresa inteira. Não pode ficar ninguém para trás. Então, quando eu vejo o Banco do Brasil trabalhando nesse movimento, com patrocínio de todas as lideranças, e entendendo que isso é algo contínuo, né? A educação precisa ser algo contínuo, principalmente quando a gente fala dessas transformações alavancadas por tecnologia, e hoje a tecnologia não é só uma competência ou habilidade do time de tecnologia, né? O Paulo, que é o fundador da Alura, tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala que antes a gente tinha só as carreiras em tecnologia e hoje a tecnologia está em todas as carreiras. Então hoje uma pessoa de RH, uma pessoa de marketing, uma pessoa de finanças, ela precisa de alguma forma conhecer alguns tipos de tecnologia, não para virar desenvolvedor, mas para cumprir melhor a sua missão, para ter ganho de eficiência, para ter ganho de produtividade. E eu acho que esse movimento, onde você traz
uma cultura de alto desempenho em educação, traz também o benefício de transformar o banco numa empresa mais inovadora. Eu gosto sempre de usar uma pesquisa da Deloitte, que empresas de alta performance em educação são 92% mais propensas a inovar, 37% mais propensas a ser mais eficiente. E principalmente, gente, a gente olha as empresas tanto privadas como órgãos públicos, mas a retenção de talento. Os bons talentos ficam onde eles enxergam que tem espaço para crescer e se desenvolver. Então, esse caminho da educação e da educação continuada, ela é fundamental para a sobrevivência das empresas. E, para mim, é um motivo de orgulho e honra a Alura e a FIAP estarem, de alguma forma, contribuindo e colaborando para essa jornada sem fim, mas esse movimento de evolução, de inovação que o Banco do Brasil tem passado nesses tempos e por muito tempo pela frente. Melhor para não ter risco, né, de ficar falhando. E aí, Luizinho, conta pra gente. O Guga contou um pouquinho aí como a Alura tá, mas considerando o banco como uma empresa bicentenária e sabendo que a gente tem carreiras de 30, 35 anos, a gente tem colega de 50 anos de casa e carreiras muito diversas. A gente tem quem entra ali na agência, temos pessoas da área de logística, da área de finanças, da área de pessoas, e todas as áreas estão ali dentro do banco. Quais são os desafios do banco para garantir esse movimento de aprendizagem acontecendo, considerando tantas diversidades lá dentro? Bom, Luizinho, eu sou um homem negro de pele parda, eu não tenho cabelos, o Guga ainda tem um restinho ali, eu já não tenho mais. Eu estou usando uma calça jeans, a barba branca também, tá, gente? Além do cabelo caindo, ainda a barba tá branca. Eu estou usando uma calça jeans, estou usando uma camiseta do Bebê Digital Week, então reforçando o convite da Dani, 28, 29 e 30. Como vocês dizem aqui no Rio de Janeiro, é 0800, tá, gente? Vamos lá. Eu estou usando um tênis aqui que lá em Minas Gerais, onde eu nasci, as pessoas falam que é cor de burro quando foge, tá? Não sei a cor disso aqui ainda. E além de tudo, além de vestir a camisa, eu visto a meia do banco, tá bom? Então, a meia do banco também. Bom, Camila, a gente passa uma vida aqui dentro da empresa, né? Muitas pessoas, elas têm o Banco do Brasil como um primeiro emprego e esse é o único emprego da vida, né? A gente tem... até hoje, mais cedo no Palco Manário, eu estava contando de casos de colegas que entraram como menores e ascenderam, menores carentes, e ascenderam na empresa e ocuparam funções de diretores, vice-presidentes e até presidente do banco, né? Então, a gente tem uma gama de oportunidades. Mas a gente consegue fazer isso, passar tanto tempo numa empresa só, porque a gente trabalha em várias empresas dentro de uma empresa só. Então, além do CNPJ, que a gente chama de 001, que é o primeiro CNPJ do Brasil, a gente tem várias outras empresas ligadas, né? Então, nesse CNPJ 001 são 85 mil funcionários, né? E nas outras empresas do conglomerado são mais 40 mil. Então, hoje eu trabalho na área de gestão de pessoas, gente. A gente não olha para 125 mil pessoas, a gente olha para 125 mil famílias. Porque quando alguém é impactado no dia a dia, ele leva isso para casa, né? Então, essa mobilidade dentro da carreira e essa mobilidade geográfica que o banco permite, ele contribui muito, né? Então, eu conto, por exemplo, um caso específico meu. Eu sou casado com uma funcionária também, né? E eu só pude fazer carreira, e ela também, porque nos momentos que foi necessário, a gente se mudou pelo país e teve a possibilidade do cônjuge acompanhar. Então, hoje nós moramos em Brasília, mas nós moramos em diversas cidades do país, né? Eu fui gerente de agência durante 12 anos em vários estados do país. E tem outro ponto muito importante que toca muito o que o Guga trouxe, é a Universidade Corporativa Banco do Brasil, né? A Universidade Corporativa Banco do Brasil, ela completou 30 anos, né? Então, é uma das mais aclamadas e talvez a principal universidade corporativa da América Latina. Hoje já foi considerada a melhor do mundo, em 2005. Né? E com essa parceria com a Alura, a gente reforçou muito nosso portfólio, né? Porque não é só a Alura, mas a Alura ela tem uma participação significativa. Programas de mestrado, doutorado, a educação corporativa na sala de aula, né? Então, falando mais uma vez da família, né? Eu conheci a minha esposa numa sala de aula do banco, né?
Então, a minha família foi constituída. Eu falo que a UNBB ela teve um papel fundamental na constituição da minha família. Então, você tem muitas vertentes dentro da universidade, né? E a Camila atua como educadora da UNBB, e eu também atuo como educador da UNBB, né? Eu sou professor de formação, tá, gente? Eu sou licenciado em matemática, iniciei a minha carreira na educação, para vocês verem que o reskilling funciona. Tá lá o cara formado em exatas, tá aqui na área de humanas hoje, então o reskilling funciona, né? E a universidade corporativa ela tem um papel muito importante nisso, né? Na preparação das pessoas para que elas possam fazer a mobilidade entre as carreiras, né? Trocar um conhecimento pelo outro, aprender, desaprender e reaprender. Legal. E aí eu vou perguntar para o Gustavo, o Luizinho deu um panorama aí, o banco tem uma das principais universidades corporativas do país, e talvez para a Lura seja até, a Lura/FIAP, seja até mais tranquilo, mas considerando que vocês também trabalham com outras organizações, você consegue trazer para a gente assim, quais são os principais erros e acertos quando a gente pensa nas grandes corporações que estão trabalhando com upskilling, pré-skilling, reskilling, quais são aí os desafios e os erros que a gente vem encontrando? Acho que só é importante reforçar o porquê do Alura mais FIAP, né? Há 3 anos atrás, a Alura fez a aquisição da FIAP, que é um centro universitário, nota 5 do MEC, e traz todos os cursos de titulação, mestrado, pós-graduação. Ótima pergunta. O que a gente vê são segmentos em empresas em diferentes maturidades quando a gente fala de educação corporativa continuada. Então, empresas que ainda fazem treinamentos muito pontuais, e aí quando a gente fala que essa transformação ela é exponencial, por que o aprendizado é linear? Por que a gente trata ainda, invariavelmente, o aprendizado como algo, eventos pontuais e não algo contínuo? Então, a gente vê, inclusive, o mercado brasileiro hoje, ele investe um percentual 3 vezes menor que o mercado americano, por exemplo, em educação corporativa. Então, tem um espaço muito grande. O que a gente vê, e é o que eu gosto sempre de reforçar, é que para você ter um modelo de educação madura e que dá certo e que traz resultado, que é quando você começa a deixar de olhar a educação como custo, como despesa e começa a olhar como investimento, você tem 3 pilares que são muito importantes. Acho que o primeiro pilar é o pilar que você citou da universidade corporativa, que é como que a empresa dá o foco necessário e oferece os programas de aprendizado. Tem um outro pilar fundamental que é o nosso, gente. É a gente como protagonista. Então, por mais que a empresa ofereça, por mais que o líder fale, a gente precisa querer aprender, né? E requer esforço, né? A IA pode ajudar muito no processo de aprendizado, mas se a gente quiser aprender um idioma novo, quanto tempo a gente leva para ficar fluente? 3 anos? A IA não vai transformar isso em 1 semana. Ela vai te ajudar a encontrar melhores caminhos para você absorver esse conteúdo. Mas enquanto, né, a ideia do filme Matrix, né, de você plugar e fazer upload de um conteúdo diretamente no seu cérebro, requer um esforço nosso. E para isso a empresa tem que dar esse espaço para que a pessoa busque esse incentivo. E tem um terceiro pilar, gente, que às vezes eu vejo muita empresa ignorando, que é o papel da liderança nesse processo de cultura de aprendizado contínuo. Eu falo que o líder ele pode ajudar ou atrapalhar muito, porque a educação ela é importante, mas nem sempre ela é urgente. E quando o líder sempre coloca a urgência na frente da importância, ele diminui a relevância da educação. O líder tem que fazer o papel de servir como exemplo, dele também fazer o seu reskilling, fazer o seu upskilling e compartilhar isso. O líder tem que ajudar na construção do seu plano de desenvolvimento individual, no acompanhamento do seu plano de desenvolvimento individual. Essas 3 bases, na minha visão, são critérios de sucesso para que você tenha uma política, uma cultura de educação continuada que traz resultado, né? E, invariavelmente, a gente vê empresas ignorando algumas dessas etapas.
seja estuda aí o que você quiser, e é difícil você ter esse protagonismo e esse self-learning, né? De todo mundo, né? Cada um aprende de um jeito diferente. E principalmente eu vejo muita gente, muita empresa ignorando esse papel da liderança, que é onde eu vejo o Banco do Brasil anos-luz à frente, né? Com a liderança não só patrocinando o movimento, patrocinando a necessidade de educação, mas fazendo aquela liderança de primeira linha, de segunda linha, fazendo acompanhamento e entendendo que a gente vai conseguir transformar, a gente consegue inovar, seja aquela inovação incremental, seja a inovação disruptiva, é através do aprendizado. E isso não é sprint de 100 metros, é maratona. Você tem que ir com consistência. E Luizinho, considerando essa urgência, né, de fazer esse movimento de transformação, e como a gente comentou na outra pergunta a respeito dos diversos momentos da carreira, como é que o banco vem trabalhando isso, considerando uma urgência e tantas outras demandas, especificamente quando a gente pensa em gestão de pessoas, né? Cada pessoa tem uma demanda. Como é que a gente vem trabalhando isso? Nós temos duas visões nisso. A gente tem a visão do funcionário que parte de lugares diferentes, né? As pessoas elas vêm de lugares diferentes, formações diferentes, de origens diferentes, né? Então, as pessoas que elas estão em alguns marcadores sociais, elas não partem do mesmo lugar de algumas pessoas que são privilegiadas, né? Então, ela tem uma preparação diferente. E a gente tem a visão do cliente também, né? O cliente ele demanda o banco de forma diferente. Tem clientes que já estão totalmente digitais, e, consequentemente, o nosso app ele é demandado nesse sentido, mas a gente tem o cliente que demanda o atendimento analógico. Então, a gente precisa ter pessoas que têm essa visão ainda do ponto, né, de como atender aquela pessoa que quer ser atendida, mas, claro, como o Gustavo respondeu na primeira pergunta, hoje em dia, dificilmente a gente sobrevive no mundo corporativo sem ter um mínimo de conhecimento. Né? A gente precisa ter um pouco de conhecimento de tecnologia para sobreviver. Mas com todo esse aparato, né, da Universidade Corporativa e utilizando a tecnologia para isso. Eu entendo que o People Analytics hoje, ele tem a função de mostrar para os profissionais e para as lideranças em que ponto que cada um dos profissionais está. Então, a gente está desenvolvendo uma solução de People Analytics dentro do banco, ele ainda é um protótipo que é o Habilidades BB. Né? Ele não é tão conhecido do banco porque ele está naquela fase de propósito, mas Gustavo, você nem sabe desse ponto. A gente faz ali a avaliação técnica de cada profissional, a gente consegue mapear o banco inteiro e a gente consegue sair ali com uma sinalização do PDI desse profissional de quais cursos da Alura ele tem que fazer. Né? Então, com isso, a tecnologia nos ajuda a olhar quem está um pouco na frente, quem está um pouco atrás. Eu não vou dizer atrás, quem está em momentos diferentes, né? Porque acho que cada um é importante nessa engrenagem, cada um tem o seu papel. Só que é importante a gente entender que uma certeza que a gente tem é que tudo vai mudar, né? Eu fui, antes de trabalhar na área de gestão de pessoas, eu trabalhei na área de operações, e eu trabalhava na operação, eu era gestor do país, da parte operacional das agências, ou seja, o serviço de caixa mesmo, o abastecimento dos terminais, o atendimento dos caixas com numerário. Se a gente mostrar um gráfico pré-pandemia de como o transacional de caixa ele vem se reduzindo, ele saiu de um impacto relevante para uma queda brusca. E nós tivemos dois grandes fenômenos nos últimos anos. O primeiro deles foi a pandemia, que fez com que as pessoas buscassem os canais digitais. E o segundo, que para mim é uma ferramenta de inclusão bancária, é o Pix. Né? A partir do momento que a gente tem o Pix, ele inclui mais pessoas na economia, mas ele também deixa de movimentar o dinheiro físico. Né? Então nós temos profissionais que lidavam ali nos caixas. Essas pessoas elas passam a ter a carreira impactada e elas buscam fazer o quê? Um reskilling, buscando uma nova posição dentro da empresa. Ainda bem que nós temos várias empresas dentro da nossa empresa e essas pessoas que têm a carreira modificada, elas têm a possibilidade de buscar uma nova possibilidade dentro da própria empresa. Luizinho, vou voltar para você. O Guga falou com a gente sobre a liderança e ele tem visto o papel da liderança sendo bastante importante aí nesse processo de reskilling. E como que o banco tem trabalhado com isso, especificamente com a liderança? Você consegue trazer um pouquinho? Eu acho que nessa visão de transformação, né, uma das principais características do gestor, né, imagina, para que o gestor consiga orientar alguém a aprender, o Guga trouxe isso aqui na resposta anterior dele. Né, o papel do líder ao incentivar aquele liderado ao aprendizado. Se esse líder ele se apresenta como soberano do conhecimento, dificilmente
o profissional que trabalha com ele vai buscar, né? Mas se ele mostra a fragilidade dele, né, ele consegue mostrar ali que ele também está em busca do aprendizado, eu entendo que todos os liderados eles vão acabar buscando o mesmo caminho, né? Porque o líder é um espelho, né? A gente acaba se espelhando. Eu tive alguns líderes no banco que eu me espelhei, tem alguns que eu procuro fazendo o que eles diferente do que eles faziam, por entender que eles seguem num caminho diferente. Mas eu tenho vários líderes que me deixaram um legado muito grande. Eu tenho um líder meu que virou padrinho de casamento, de tamanha admiração que eu tenho por ele, né? E ele era um desses líderes que tinha essa vulnerabilidade forte. Ele chegava e falava assim, ó, nós não sabemos, vamos aprender junto. Né? Isso faz com que a engrenagem se mova e as pessoas elas busquem ali se debruçar. Né? Porque é muito simples uma pessoa logar num treinamento, fazer estatística, fazer o curso olhando rapidamente, ele chega no final, termina o curso, ele vai para a estatística. Né? Mas o que vale mesmo é quanto tempo essa pessoa se dedica ali para poder fazer um curso de verdade, refletir sobre o curso, né? Porque a gente parte ali do 70-20-10. O fazer o curso, assistir um curso que na plataforma da Lura que é muito bem gravada, mas ela está 10%. Né? Os 20% está como eu compartilho isso com o meu time e os 70% está como eu coloco isso na prática. Né? Então, o papel do líder eu acho que está nesse papel de vulnerabilidade de trazer as pessoas para o aprendizado coletivo. E eu acho que de incentivar isso, né? Incentivar o compartilhamento, incentivar a colocar na prática aquele conhecimento, né? E você tocou no ponto fundamental. O líder super-homem, Mulher Maravilha, não existe. E tem que tomar muito cuidado, porque quando você se depara com um desses ou uma dessas, a chance de você começar a transformar aquela organização numa organização com medo, porque se meu líder não falha, eu não posso apresentar vulnerabilidade. Isso é muito perigoso. Né? A gente viu casos, aliás, tem um livro maravilhoso chamado Organização Sem Medo. Recomendo fortemente. Ele traz vários exemplos nesse cenário. E aí é só mais um reforço do como líder, o papel dele é importante nessa... Até na cultura de experimentação, né? Porque a partir do momento que eu posso errar, quando eu falo erro, gente, é eticamente e moralmente aceitável, né? Mas se eu tenho uma cultura que o meu líder proporciona de experimentação, que eu posso errar, é uma ótima forma de você aprender, né? É só não repetir o erro, né, gente? Vamos errar diferente. Eu falo pro meu time, vamos errar diferente. Vamos tirar proveito. Aí sim eu tô aprendendo. Esses dias eu li um texto, se eu não me engano foi do LinkedIn, de um líder compartilhando que um novo funcionário tinha cometido uma falha de R$50 mil. E ele tinha acabado de assumir a liderança e falaram, vai desligar. E aí ele falou, gente, acabei de chegar, como é que vai ser isso? E aí ele chamou esse colaborador e falou, o que você aprendeu? E esse colaborador descreveu todo o processo, detalhadamente, falou, não faria assim, não faria assado. Ele voltou na equipe e falou, gente, a gente não vai desligar. A gente acabou de investir 50 mil no treinamento dessa pessoa. Então, o que seria um prejuízo, ele entendeu como um baita aprendizado e que ele estaria entregando para o mercado um conhecimento que outros players gostariam de ter. Então, ter esse olhar, né, da experimentação e do erro não sendo punitivo, né, ele é uma grande oportunidade. A gente já está chegando nos últimos momentos aqui do nosso bate-papo, ficaríamos horas aqui, esse assunto é tão maravilhoso, todo mundo se enxerga um pouquinho nele. Falando de futuro, quais seriam as competências, assim, as 3 ou 5 competências primordiais, considerando essas mudanças tão aceleradas que vêm acontecendo no mercado e no comportamento das pessoas? O que vocês dois, essa pergunta fica para os dois. Eu acho que cada órgão tem um estudo diferente, cada consultoria tem um estudo diferente. Tem um do Fórum Econômico Mundial que fala sobre as habilidades e competências dos próximos 5 anos, fala muito de análise crítica, inteligência artificial, obviamente, fala muito sobre como você resolve problemas complexos. Mas tem um dado interessante que fala muito sobre a meia-vida da competência. O que é meia-vida da competência? É o tempo que aquela competência leva para começar a ficar obsoleta e não relevante. Quando a gente fala de áreas gerais, essa meia-vida leva 5 anos. Quando você envolve algo de tecnologia, leva 2 anos e meio. Então, talvez a habilidade que eu acho que seja mais relevante é como é que eu
aprendo, desaprendo e reaprendo. Porque e a gente está vendo isso na pele, gente. IA, cada semana muda tudo. Então a gente tem lançado, inclusive, um curso novo por dia. Porque é sempre alterando. Então, assim, como que eu me mantenho atualizado? Como que eu não me apego a uma competência antiga e que hoje ela não é mais relevante? Então, eu acho que essa capacidade de se adaptar, e eu nem uso muito a palavra resiliência, tá, gente? Porque a resiliência, ela parte do pressuposto que você se altera e depois volta para o normal. Eu gosto de usar, e aí citando um outro livro chamado Antifrágil, como é que eu tenho ações estressoras que me fazem mudar, mas me fazem me desenvolver e melhorar. Então, o Luizinho falou que é matemático, por mais que talvez ele não esteja usando todas as habilidades de cálculo, os conhecimentos de cálculo que ele tem, eu tenho certeza que tem ali um modelo mental que ele usa o tempo todo. Então, como que você vai incrementando e empilhando esse conhecimento sem estar apegado ao passado, mas sempre olhando o adicional e nunca parando de aprender, porque se tem uma coisa que ninguém tira da gente, é conhecimento. E uso mesmo, viu, Guga? Usa mesmo. A estatística, por exemplo, que é uma das disciplinas que eu estudei ali, hoje, para lidar com People Analytics, ela tá viva ali nas nossas discussões, né? Mas trazendo nas competências, muito com você na adaptação, e eu queria trazer, dentro das competências que a gente trabalha no portfólio de competências do Banco do Brasil, a adaptabilidade, né? A gente falou muito aqui da mobilidade dentro da empresa, né? Como eu sou do Banco do Brasil, eu trouxe muitos exemplos dentro da empresa. Então, essa mobilidade, ela requer adaptação. Tá a Tereza aqui, que a gente trabalhou junto, eu estava trabalhando na área de finanças outro dia, né? Quando a gente estava trabalhando junto aqui no Rio. Então, entrei como professor, fiz a carreira na rede de agências, fui para a área de operações, caixa, finanças, e hoje aqui eu estou na área de humanas. Então, eu entendo que a adaptabilidade ela é fundamental diante desse cenário, né? Será que o banco, daqui a um tempo, ele vai ser uma empresa bancária ou uma empresa de tecnologia? Ninguém sabe. Mas a gente sabe que as pessoas que ali estão, elas vão ter que se adaptar à nova realidade. Então, essa competência da adaptabilidade, ela é muito importante. A segunda, visão sistêmica, porque com essas transformações todas, a gente precisa ter uma forma de enxergar como um todo, né? E, por fim, depois eu vou fazer uma menção honrosa só, tá? Mas, por fim, a mais importante das competências é a colaboração. Gente, o ser humano, desde os primórdios, ele sobreviveu colaborando. A gente não vai construir uma carreira individual. A carreira não é só minha, não é da Camila, não é do Lura, do Guga. A gente constrói uma carreira compartilhada. A gente tem... Acabou. Eu já termino, um minutinho, tá? A gente constrói a nossa carreira colaborando, as pessoas que estão junto conosco, elas vão junto. Aí eu queria só fazer uma menção rosa à coragem, tá? Porque para encarar toda essa transformação a gente precisa ter muita coragem. E só para fechar com a frase de impacto, eu fico procurando frase de impacto para terminar as falas, né? Então eu queria resgatar aqui uma frase de um compositor baiano chamado Russo Passapoço. Não importa o que você tem, o que importa é o que você faz com o que tem. Não importa o que você sabe, o que importa é que você faz com o que sabe. Então, aprender, reaprender e aprender novamente, a gente precisa saber o que a gente faz com o que sabe. Obrigado. Obrigada, gente. Obrigada, Guga. Obrigada, Luizinho. Eu só adicionaria curiosidade, porque eu acho que se a gente não tem curiosidade, a gente perde até o encantamento com a vida e com as coisas que vão mudando, né? Então, obrigada, que vocês tenham aproveitado aí esse conteúdo e temos mais conteúdos por aqui. Obrigada.